Eu não sei pregar, e isso não é falsa modéstia, é o que eu realmente vejo. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu não me ofereço para pregar, para ministrar em lugar algum, nem mesmo ao meu esposo eu peço qualquer que seja a oportunidade para ministrar a palavra. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor, de que todas as vezes que Ele me chamar, eu não direi não, eu direi sim. E às vezes eu peço e oro, Senhor, não deixa ninguém me chamar para pregar. Eu não sou muito certa, às vezes eu não falo muito o que devo, falo até o que não devo. Eu peço a Ele que não deixa. Aí, de repente, Ele manda alguém me chamar. E eu creio que é Ele que manda. Então, eis-me aqui, que o Senhor me use para a sua glória, para o seu louvor. E eu digo a Ele, Pai, essa igreja é sua, esses filhos são seus. Eu não tenho o atrevimento de querer falar algo aos seus corações, mas eu me atrevo a pedir que eu seja um instrumento em suas mãos. E, por favor, fale aos seus filhos, fale à sua filha, fale conosco, porque nós viemos aqui dar louvor, adoração, num culto coletivo ao Senhor, mas nós também viemos receber dEle direção para as nossas vidas, crescimento para o nosso relacionamento com Ele. Amém? Se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu daria o tema do texto que eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4. Todos acharam Filipenses 4? E eu quero ler com os meus amados irmãos os versículos 12 e 13. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só que coisa linda, né? Então, se eu fosse dar um tema, eu diria, eu posso todas as coisas. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu posso todas as coisas? Em Deus, nós podemos todas as coisas. E uma das coisas que nós podemos é oferecer gratidão ao Senhor. Nós podemos. Em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio a uma sociedade e um tempo em que, mesmo tendo tanto, nós ainda continuamos insatisfeitos. Mas nós podemos ter um coração cheio de gratidão ao Senhor. Nós podemos oferecer a Ele gratidão, como o salmista diz isso no Salmo 50, versículo 23, ele diz, quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a essa pessoa a salvação de Deus, a salvação do Senhor, àqueles que andam nos meus caminhos. Olha só, ele diz que mesmo a gratidão sendo um sacrifício, nós não vamos discursar sobre sacrifício, mas nós sabemos pelo entendimento na palavra que sacrifício é uma oferta totalmente queimada ao Senhor, totalmente entregue, dada, oferecida ao Senhor. E ele diz que nesses tempos em que nós vivemos, ainda que muitas intempéries da vida se levantem sobre as nossas vidas na nossa jornada, mas ele diz que nós podemos, com sacrifício, honrá-lo com gratidão. Nós temos a tendência para sermos ingratos. E eu quero trazer para nós pensarmos na palavra uma mulher que foi extremamente grata. É um livro pequeno, depois você pode ler, eu creio que você já leu, eu creio que você conhece a história, que é a história de Ruth. E Ruth é uma pessoa que, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas da sua vida,
ela conseguiu ser grata e ela conseguiu dar ao Senhor gratidão, não com palavras, dizendo muito obrigada ou dizendo gratidão que virou moda nas camisas, nos letreiros, mas ela conseguiu, com atitudes práticas de uma vida cotidiana, oferecer gratidão ao Senhor. E Ruth me chamou muito a atenção com essa gratidão, quando há alguns anos atrás, eu li em Deuteronômio, no capítulo 23, o Senhor dizendo quem não poderia entrar na congregação dos santos, na Assembleia em Israel. E ele disse que os amonitas e os moabitas não poderiam entrar, até a 10ª geração, não poderiam entrar na comunidade, na congregação do povo de Israel. E aquilo eu sempre vi, está na Bíblia, mas eu não conseguia ver. Eu lia, mas não conseguia compreender. E eu ficava perguntando, será que o Senhor deu essa maldição a eles por causa de como nasceram os amonitas e os moabitas? Porque são filhos de um incesto? São filhos das filhas de Ló com o próprio Ló? E está lá na palavra, nesse mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 23, a partir do versículo 3. O Senhor diz, eles não entrarão na congregação, porque quando o povo de Israel saiu do Egito e foi passar nas suas terras, eles não foram ao encontro deles no deserto com pão e água. Antes contrataram Balaão, filho de Beor, para profetizar maldição sobre eles. E então, por volta do ano de 2002, o Senhor me deu esse entendimento. Não é, Eusélia, por causa de como eles nasceram, porque são resultado de uma relação incestuosa. Não, é por causa da ingratidão. E o Senhor me levou a pensar quem foi Abraão para os amonitas e os moabitas, porque Ló era sobrinho de Abraão. E Ló, o Senhor mandou Abraão ir só, mas Ló quis ir, e Abraão, eu creio que por causa de um amor, de um sentimento familiar, ele ousou desobedecer a Deus e levar Ló. E se você for ler a história, Ló está sempre criando problemas a Abraão. Os servos pastores do campo de Ló começam a brigar com os de Abraão, e Abraão diz, olha, não vamos brigar porque fica feio, nós somos a mesma família. Então, escolha, olhe para a terra e escolha. A terra era de Abraão, mas ele deixou Ló escolher. E Ló escolheu a terra mais bonita, a grama mais verde, o terreno que ele achava mais propício para o seu rebanho. E Abraão ficou com a parte montanhosa, pedregosa, que parecia não ter o sustento para os seus animais. Depois Ló vai de tenda em tenda, chegando a Sodoma, e ali alguns reis saem para guerrear contra Sodoma, e Ló vai preso com todos os seus bens, e Abraão pega os 318 homens da sua casa, vai lá e briga com aqueles reis, e ele resgata não somente Ló e os bens de Ló, mas resgata toda a cidade. E daí nós temos tantas outras situações. E agora chega a hora da descendência de Ló, se tivesse sido ensinada a ter gratidão, a dizer, poxa, chegou a oportunidade de eu demonstrar que tenho gratidão pelo que Abraão foi, pelo que Abraão fez, pelo que nós somos hoje, porque somos resultados dessa ação de Abraão. E os israelitas pedem permissão para passar pela terra. O Senhor disse a eles, vocês vão somente passar, vocês não vão brigar, vocês não vão pegar nada deles, porque são família de vocês. E eles pedem permissão, mas eles não deixam. E além de não deixarem, não deram pão e água para eles no deserto e ainda contrataram um profeta para profetizar a maldição. E aquilo é ingratidão. E então nós podemos ver que a ingratidão, ela atrai maldição
para as nossas vidas. E o Senhor nos chama para nós sermos gratos, não com palavras, mas com atitudes. Sabe por que nós adoramos ao Senhor? Sabe por que nós sacrificamos as vontades da nossa carne, de alimentar a nossa própria natureza, de fazer o que nós gostamos? Ontem eu conversava com uma pessoa e dei exemplos para ela do que a minha alma gostaria, e eu creio que ela até ficou assustada, porque eu tenho uma tendência muito grande para o que não presta. É sério. Certa vez um membro lá da igreja disse: pastora, nunca mais diga isso, porque eu, como ovelha sua, fico envergonhado. Eu digo: não, amigo, eu vou sempre dizer, porque essa é a verdade. Se eu não ficar aos pés da cruz, essa tendência é colocada em prática. Então eu preciso estar ali com o Senhor. E eu sou muito, muito, muito grata ao Senhor. E eu digo a Ele o que quiser. Se você quiser que eu more embaixo da ponte, não tem problema nenhum. Pode me mandar para lá. Assim como se quiser que eu more num palácio, também não tem problema. Contanto que seja para fazer o que você quer que eu faça. Essa é a minha gratidão, porque o Senhor, Ele me resgatou. O Senhor, Ele se fez gente. E gente, vamos dizer, é sério, gente não presta. Eu não sei para vocês, mas para o rumo lá de casa, gente não presta. Você dá, e Ele não reconhece o que você fez. Você é bom 364 dias no ano. E aí, um dia você faz algo ou disse um não e desagradou a Ele, sabe o que Ele faz? Ele te abandona e sai contando para todo mundo o que Ele acha na visão dEle que você fez de errado, e Ele sai falando mal de você para todo mundo. Talvez para cá não seja assim, porque o povo já está mais crente, né? Já está mais dominado pelo Espírito do Senhor. Mas para o nosso rumo ainda é muito assim. E nós somos muito bonzinhos quando tudo está bom. Nós somos muito fiéis e leais quando tudo é favorável a nós. Mas quando alguém não faz o que queremos, quando nós não somos satisfeitos nas nossas vontades, nós já desabamos e ninguém presta, e então nós começamos a meter os pés pelas mãos e fazemos aquilo que é contrário à palavra do Senhor. E o que tem Ruth a ver com isso? É porque eu fui pesquisar e alguns historiadores biblistas, estudiosos da palavra, dizem que Ruth, ela era, no máximo, a terceira geração dos moabitas. E é por isso que quando ela chega com Noemi em Israel, em Belém, há um grande alvoroço, porque todo mundo ficou, não é Ruth, não é Noemi, como é que ela traz uma moabita? E agora Noemi chega com uma moabita, que história é essa? E Ruth foi por gratidão, porque Ruth, ela era adoradora do Deus dos moabitas. Daquele Deus que aceitava sacrifícios de crianças no seu colo, enquanto o fogo as queimava. Mas Ruth conheceu o Deus verdadeiro através de Noemi. E agora Noemi diz para ela: minha filha, fica com o teu povo, fica na tua casa, fica com os teus deuses, fica com o teu costume. E ela diz: de jeito nenhum, agora eu vou com você, porque eu sei o que o Senhor fez por mim e foi através da sua vida. Por isso, tu não tens nada, tu não tens casa, tu não tens recursos, tu não tens marido, tu não tens filhos, mas eu vou contigo, e onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. Onde quer que tu morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Muitos jovens, inclusive, colocam essa frase lá no alto do seu convite de casamento, né? Mas na primeira situação difícil, eles esquecem tudo isso, porque colocaram lá apenas porque acharam muito bonita aquela frase, mas não porque tem compromisso com os princípios da palavra de Deus. O ano passado, eu e meu bem fizemos 30 anos de casados, comemoramos as nossas bodas de pérolas com os nossos 3 filhos, um genro, uma nora e 2 netos. E chamamos o pastor Hamilton e a irmã Deise para ir lá nos abençoar nessa renovação de votos. Nós fizemos um acordo por causa do que diz a palavra do Senhor. Seja o que for, haja o que houver,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma vez, Andrezinho tinha uns 6 anos de idade, ele chegou da escola e ele disse: pai, mãe, eu quero agradecer, porque eu sei que vocês nunca vão se separar. E eu fiquei, assim, nós não estávamos falando sobre isso. Ele disse: é tão bom essa segurança que eu tenho de que vocês vão viver juntos para o resto da vida, porque o meu coleguinha, João Gilberto, ele está sofrendo muito porque os pais dele estão se separando. E aquilo encheu o nosso coração de gratidão ao Senhor. Principalmente o meu, porque eu era a creca, bem grande. E até 7 anos de casado eu só pensava em me separar. Eu só pensava em como sair daquele negócio que nunca eu quis para a minha vida e de repente eu estava dentro. Mas o Senhor sempre segurou a minha vida. Eu conheci meu bem no começo de setembro e no começo de outubro eu estava casada. E no dia seguinte eu estava engravidando de Juliana. Com 9 meses de casada e um dia Juliana nasceu. E foi o Senhor segurando a minha vida. Com 15 dias de casada eu já pedi para meu bem o divórcio. Porque eu tinha feito aquilo na loucura, acho que eu estava dormindo e aí eu disse sim. Mas o temor ao Senhor, essa coisa que me foi ensinada, e a minha gratidão por Ele ter vindo sofrer a minha morte, por Ele ter vindo tirar de mim o que eu merecia, que era o inferno, a separação eterna do Senhor. E Ele me dá o direito da vida eterna, de ter uma segurança de que tudo isso aqui é passageiro e logo em breve eu estarei com Ele. Isso me faz segurar no Senhor e faz com que eu não o deixe. E eu creio que é assim nas nossas vidas. A gratidão, ela transcende a necessidade de ganho. Nós agradecemos porque alguém nos deu. E isso não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que pagar, mas que nós temos nessa jornada o desejo de sermos lapidados pelo Senhor e crescermos como seres humanos, porque foi assim que Ele nos fez com essa natureza humana. Mas para, em breve, sairmos desse plano e desfrutarmos daquilo que é totalmente imaterial e espiritual. Sabe? A gratidão, ela é a expressão da satisfação íntima de tudo o que chega na sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei estar em necessidade, eu sei não ter roupa, eu sei não ter comida, eu sei estar preso, eu sei estar naufragado, mas eu também sei estar em abundância, eu sei estar vestido, eu sei estar em terra segura, e nada disso muda a minha gratidão ao Senhor, porque eu sei que nele eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Se você tem o Senhor como a sua força, você pode agradecer mesmo em meio à situação que você está vivendo. Ainda que ela seja difícil, você pode agradecer. Você pode agradecer pelas pequenas coisas, porque você planejou a praia e de repente veio a chuva e você não reclama da chuva. Mas você agradece ao Senhor, porque certamente o plano dele é o melhor para a sua vida e não era a praia de sol que ele tinha para você naquele dia. Você agradece nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Sabe, amados, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E então, se nós somos guiados pelo Espírito, eu creio que nós devemos ter a compreensão de que quem guia vai à frente, sim ou não? Ou quem guia vai atrás? Quem guia vai à frente. E se o meu guia, que é o Espírito Santo, vai à minha frente, então tudo que chegou a mim, Ele deixou que chegasse. Ele permitiu que chegasse. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: e não vem sobre vós nada maior do que a força dada a vocês para suportar, porque o Senhor não prova você além do que você tem a capacidade de suportar. Sabe, nós vivemos muitas situações difíceis
E o Senhor me lembra de uma agora aqui, quando o André tinha 3 anos de idade, o André começou a adoecer muito. E o André adoeceu tanto, e eu e meu bem não tínhamos a mínima condição de cuidar daquela situação. O André ficou desnutrido de repente e ficou com a intolerância alimentar. E nós tínhamos que importar uma gordura da Argentina para ele poder beber aquela gordura e, entre tantos outros remédios, para ele poder ter a sua imunidade fortalecida, porque eu passava mais tempo no hospital com o André do que em casa. E em uma situação muito chata, nós viemos de Imperatriz aqui, era a primeira vez que eu iria ao cinema, lembrem disso, para assistir o lançamento da Paixão de Cristo com Mel Gibson. E os pastores fizeram, e nós viemos de Imperatriz para um congresso, um encontro de pastores. E quando nós chegamos aqui, o André adoeceu, e eu não pude ir nem para o cinema, e nem pudemos ir, já tínhamos pago tudo, e nem podíamos ir para o encontro de pastores, porque o André adoeceu e eu fui com ele para o hospital e fiquei internada ali. Depois que o André saiu, nós estávamos ainda aqui em São Luís Claro, e então nós resolvemos ir ao cinema. E eu confesso aos irmãos, nem tenho vergonha disso, eu nunca tinha visto aquelas pulseirinhas em neon, era a primeira vez que eu estava vendo também. E o homem estava lá na porta do cinema, mostrando. E eu disse, amor, compra um negócio desse aí, bota uma no meu braço e uma no teu. E lá dentro do cinema, só nós dois estávamos com aquela luz ligada. Alguém disse assim, vamos sentar atrás daqueles dois para a gente ver quem são, os doidos, com aquela luz ligada de neon. E quando eles chegaram, meu Deus, Paulo e Eusélia, faz tempo que nós queremos encontrar vocês, porque o Senhor mandou nós darmos um plano de saúde para o filho de vocês. Olha só. E o Senhor nos deu aquele plano de saúde. E nós fomos cuidar do André. Mas as despesas eram muito altas. E nós voltamos para São Luís no final de 2005, com uma dívida de mais de 38 mil reais. Não era com pessoa nenhuma, era só com banco. E aquilo nos atormentava. E quando eu tinha que ministrar sobre finanças na igreja, eu dizia para o Senhor, não sou eu quem tenho que ministrar, porque a minha vida é um caos. E eu não tenho autoridade para falar de prosperidade financeira. E eu dizia, mas para você, eu faço. E sabe, amados, um dia, já em 2010, dezembro de 2010, nós estávamos fazendo uma campanha de 40 dias no monte. E era 1h pouca da manhã, nós descemos do monte e um casal ligou. Pastora, vim aqui em casa rapidinho. Eu digo, amado, amanhã, porque hoje não dá mais. E eu pensei, porque crente quando chama pastor é coisa séria. Tem alguém puxando a faca ou tem um demônio muito forte lá que não sai de jeito nenhum. E eu não queria, depois de descer do monte com aquela carga toda já de cansaço. Pastor, eu prometo que a senhora não vai nem descer do carro. E aí eu desci do carro, não desci do carro, fomos. E quando chegou lá, ele botou uma bolsinha assim na minha mão. Quando chegamos em casa, eu disse, amor, quer abrir para ver o que é? Vamos ver. Amados, é tipo assim, alguém que foi botando dinheiro na gaveta de qualquer jeito, no seu comércio, pegou e só botou assim dentro da bolsinha, um monte de dinheiro miúdo, R$ 3.829. A história é longa, não dá para contar toda. Mas no outro dia, era uma segunda-feira, eu liguei para o banco e o banco me pediu o código, porque tinha me mandado um código de 80% de desconto da minha dívida com o banco. E eu não tinha o código porque eu não recebi a carta. Passei mais de 1 hora ao telefone até que eles viram que a carta foi para um endereço antigo quando a gente morou em Santo Inês. E eles me deram o código e eu fui. E aquela dívida inteira, nós pagamos R$2.000 e poucos. E ainda sobrou dinheiro. E foi a primeira vez que eu fiz uma ceia de Natal com peru, com chester, com tudo que tinha direito ali na minha mesa. E nunca mais eu quis nem chester nem peru, porque as galinhas assadas que a gente faz são mais gostosas. Mas ninguém sabia disso na nossa vida. A única pessoa que sabia era o nosso pastor e ele dizia que não podia fazer nada. E nós ali servindo ao Senhor, com gratidão por quem Ele é. Que esse testemunho edifique a sua vida. Sabe, amados, o Senhor espera que nós tenhamos esse comportamento de gratidão. Porque Ruth, ela foi tão grata a Noemi, que na terceira geração da sua vida,
ela quebrou a maldição e recebeu a bênção do Deus de Israel. E ela não só pôde entrar na comunidade de Israel, ela se fez de mendiga para não ver a sua sogra, uma israelita de Belém, para não vê-la como mendiga no campo. Porque foi assim que Ruth entrou nos campos de Boaz, atrás dos seus empregados, colhendo as espigas que eles deixavam para os necessitados. Ela não só entrou em Israel, mas ela entrou na genealogia do rei de Israel, que é rei para sempre, porque ela casou-se com Boaz, ela foi a mãe de Obed, ela foi a bisavó de Davi, e o Senhor, por causa de uma atitude de gratidão, fez uma mulher desprezível entrar na família real. Você deseja entrar no palácio do rei? Você deseja entrar na genealogia do rei? Exerça a gratidão. Agradeça com atitudes. Muitas vezes é preciso você sair da sua posição, do seu status, para que você mostre uma atitude de gratidão. Outras vezes é preciso você tirar dos seus recursos para você mostrar uma atitude de gratidão. Outras vezes é necessário você ficar calado quando você tinha tanto argumento para debater aquilo que está sendo falado. Mas você entende que você, com aquela atitude, está dando gratidão a Deus. E a gratidão, ela é sim às pessoas, porque é através da sua vida que eu sirvo ao Senhor. Mas a gratidão, ela deve ser para o Senhor. E Colossenses 3:23 diz: e tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como sendo para Deus e não para os homens, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. No começo do meu casamento, meu bem, né? E nós fomos morar na casa da mãe dele, até hoje moramos lá. E com gratidão eu cuido da minha sogra, porque ela me deixou morar ali. E meu bem, vou falar mal dele porque ele não está aqui, né? Mas o pastor Hamilton, o pastor Marcos podem contar depois para ele. Ele fazia assim quando tirava o calção, ó. Saía enrolado com cueca e tudo. Não botava no cesto de jeito nenhum. A toalha em cima da cama. A meia suada dentro do sapato. E eu brigava, claro, e virava aquela confusão. Lá eu falava baixo, porque morava com a mãe dele. No dia que eu casei, a mãe dele chegou no meu ouvido e disse assim: vê se tu cuida bem do meu filho. Né? E eu estava na casa dela, ela nunca viu uma briga nossa, nunca. Ali eu sabia falar baixo, também era só nessa hora, né? E então, eu reclamava. E um dia o Espírito falou comigo: Euzélia, se você fizer como se fosse para Deus, agradecendo porque você tem um marido, do Senhor você receberá a recompensa. E eu, amados, acordava 4, 5 horas da manhã para lavar a montanha de roupa, estender, limpar a casa, fazer almoço, deixar tudo pronto para poder ir trabalhar. Quando eu voltava no fim do dia, 18, 18h30, a roupa ainda estava no varal. Aí eu ia tirar aquela roupa, dobrar para depois eu passar. E eu ouvi o Espírito. E eu comecei a agradecer. As primeiras vezes eu ia assim, ó. Senhor, eu estou com raiva, desenrolando essa cueca desse calção. Eu estou fazendo isso aqui, chateada, tirando essa toalha do marmanjo para botar lá fora. Mas eu estou fazendo para ti, agradecendo, porque eu tenho um marido que deixa isso e eu posso fazer. E eu posso me abaixar para fazer. Acho que com uma semana eu já estava, Senhor, obrigada, porque já está tão leve e eu já estou fazendo. Acho que com uns 15 dias chegou alguém lá em casa e foi para o almoço e eu estava na cozinha lavando roupa. Ela disse: Euzélia, tu lava a roupa assim, na mão, aí no tanque? É assim que eu lavo. Ela disse: pois amanhã eu vou mandar deixar aqui uma máquina de lavar para ti. E ela me mandou uma máquina de lavar Brastemp. E quando chegou, meu bem, e aí, amor, como é que a gente faz? Amor, lê aí, entende, porque de máquina parece que o homem entende mais do que mulher. E meu bem foi tão amável, e ele começou a pilotar a máquina. E eu sempre dizia que não sabia fazer.
Então, ele que botava a roupa, ele que botava, e ele que tirava, e ele que fazia. E eu não queria aprender. Mas um dia desses eu aprendi também, né? Mas hoje ele tira a roupa, hoje ele já dobra, tem roupa que eu nem passo. E ele também passou a pagar uma pessoa para passar a roupa. Olha que maravilha, o poder da gratidão. Se você fizer como sendo para o Senhor e não para os homens, e com gratidão. Algumas mulheres vêm me reclamar dos seus maridos, e eu digo, agradeça que você tem um marido. E está ficando difícil ter marido, não é verdade? Está difícil de achar um homem, porque eles estão emasculados, porque eles estão entrando por outros caminhos. Então você tem que agradecer, honrar, regar. Assim como os homens também têm que agradecer pelas suas esposas, porque muitas delas estão nas redes sociais mostrando o seu corpo, né? E fazendo tantas outras coisas que desagradam ao Senhor. E você precisa também agradecer todos os dias a Deus e a pessoa que está do seu lado. E vamos praticar a gratidão, porque a gratidão, ela quebra a maldição. A gratidão atrai a bênção do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que sejamos edificados com a sua palavra e que cresçamos e aprendamos a andar nesse caminho da gratidão. E eu agradeço a essa igreja, agradeço ao pastor Hamilton, à irmã Deise e à sua família, que nos honram com a sua amizade, com o privilégio de estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém.